Olá, eu sou Guilherme Isidório e nesse vídeo eu vou falar sobre a pesquisa bibliográfica, o método de pesquisa bibliográfica. O nosso grupo é formado por Arthur Braga, Daniele Fernanda, eu, Guilherme Isidório, Limara Gualberto e Morgana Clara. E para ajudar na compreensão da produção desse tipo de pesquisa, nós trouxemos o artigo Psicologia do Esporte no Brasil, Conceituação e o Estado da Arte, análise da evolução e aplicação da psicologia do esporte no contexto brasileiro, explorando suas intersecções com outras disciplinas. Metodologia da pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica ela é um método de estudo que fundamenta de forma teórica um determinado objeto de estudo, ou seja, ela é um procedimento que vai buscar projetos anteriores, artigos, estudos, livros, enfim, outros materiais antes para fundamentar acerca de um objeto de estudo. Ou seja, quando você procura um antigo artigo e observa um determinado ponto de forma a criar uma nova perspectiva a respeito daquele objeto de estudo, isso é o que se caracteriza como pesquisa bibliográfica. E para uma pesquisa completa, a pesquisa bibliográfica deve ser completa e aprofundada para a temática para um novo artigo. E para isso são seguidas três etapas especiais. O levantamento do material, que é você procurar outros artigos, livros, onde e como você vai procurar. Especificar um instrumento para levantar informações, que é o que você vai trazer para consolidar a sua pesquisa, qual assunto específico, qual instrumento você vai trazer para solidificar a sua pesquisa e levantar as informações de forma a construir um projeto sólido. O tema do artigo. O artigo ele tem como tema principal a psicologia do esporte aqui no Brasil. E a ideia principal é conceituar a área, delimitar os campos de atuação do psicólogo no esporte e apresentar a evolução desse tema até o momento em que a pesquisa foi lançada, que foi em 2019. O tópico principal ele vai girar em torno do que ele vai chamar durante muitas vezes no artigo da interdisciplinaridade entre psicologia, educação física e ciências do esporte. E vai considerar os desafios da formação, a identidade profissional e o reconhecimento acadêmico dessa área no país. Um dos seus principais objetivos é refletir sobre essa temática e identificar as principais áreas de atuação, formação e intervenção do psicólogo no esporte no cenário do Brasil. A metodologia. Bom, esse artigo ele se trata de uma pesquisa qualitativa de caráter documental baseada em revisão teórica e bibliográfica. Foram analisados estudos contemporâneos do país e de fora, publicados do período entre 1980 e 2017. Lembrando que esse artigo ele é de 2019. E esse período entre 80 e 2017 foi quando a psicologia do esporte se consolidou de forma mais satisfatória aqui no Brasil. A busca desses estudos foi feita principalmente em bases eletrônicas, como o Google Acadêmico, o Cielo, o PubMed e o periódico CAPES, com a maior parte dos seus descritores relacionados à psicologia do esporte e à atuação profissional dessa área no Brasil. Uma observação importante que nós acreditamos ser relevante pontuar aqui é a relação ao método, porque os autores desse artigo eles tratam como uma pesquisa documental, porém fundamentada em revisão bibliográfica, como eu falei no tópico anterior. Entretanto, ao utilizar o termo psicologia do esporte, a parte documental se torna inadequada, pois a abordagem se torna claramente bibliográfica. Isso fica evidente quando os autores utilizam as bases de dados apenas em conteúdos prévios, ou seja, estudos anteriores a respeito desse assunto e não baseado em documentos como é feita de forma direta a questão pesquisas documentais. Bom, o desenvolvimento. O artigo ele vai apresentar o conceito de psicologia do esporte como uma área interdisciplinar e vai integrar conhecimentos de psicologia, educação física, fisiologia e sociologia, de forma a entender fatores psicológicos que influenciam o desempenho esportivo. O artigo ele também vai mostrar que a produção científica desse tema aqui dentro do Brasil cresceu, mas ela está concentrada especificamente em revistas de educação física e vai tratar a questão psicológica do ambiente do esporte usando termos mais tradicionais, temas tradicionais, aliás, como motivação, estresse e ansiedade, não complexificando muito essa questão. Ele vai destacar uma disputa institucional que existe para saber se essa área ela compete à psicologia ou às ciências do esporte. Ele também vai fazer o artigo também vai fazer uma crítica falando que essa disputa,
esse debate ele gera fragmentação e lentidão no avanço da área da psicologia do esporte aqui no Brasil. É interessante a gente olhar também que a resolução do Conselho Federal de Psicologia número 14 de 2000 vai reconhecer essa especialidade, a da psicologia do esporte, porém ela tem pouca oferta de disciplina e escassez de formação específica na faculdade. E uma reflexão interessante que a gente pode trazer é que quando você vai trazer para o senso comum as coisas envolvendo a psicologia, raramente a gente direciona essa questão para o esporte. E se você for parar para pensar, nos esportes de alto nível, existe muito uma demanda psicológica quando se trata sobre pressão, entrega de resultados. Acho que o futebol e as cobranças que tem sobre as grandes torcidas no Brasil pode ser um bom exemplo disso. Tudo ele também vai defender uma visão bioecológica do esporte, que é inspirada na ideia do Uri Bronfenbrenner, que é um psicólogo americano, que vai considerar o atleta dentro do seu contexto social, cultural e relacional. E vai falar também que o profissional da área da psicologia do esporte ele deve atuar em múltiplas funções, como pesquisador, professor, consultor, avaliador e otimizador de desempenho, de forma colaborativa e contextualizada, de forma a ajudar no desempenho dos atletas. O artigo ele vai enfatizar também a importância da interdisciplinaridade, que, como eu falei, é um termo que é central nesse artigo, e do diálogo entre essas disciplinas, e vai apontar que no Brasil a psicologia do esporte, apesar dela ser reconhecida pelo CFP, ainda precisa de um modelo próprio de atuação profissional. Ações finais a respeito do artigo é que o artigo ele aborda a psicologia do esporte no Brasil e destaca ela como uma área plural e interdisciplinar, que vai se fortalecer à medida que dialoga com outras ciências, não sendo algo particular e individualizado. Os autores eles vão ressaltar a importância de uma postura profissional ativa e comprometida com os avanços da área. É uma crítica que o artigo vai trazer também é quando ele fala que reduzir a atuação da psicologia do esporte apenas ao campo da psicologia é considerado um equívoco e que o ensino e a pesquisa eles também devem envolver outras atuações, outros campos como a da educação física, da fisioterapia, da medicina, entre outros. Em contraponto, eles vão dizer que a intervenção psicológica direta com o atleta ele deve ser feito exclusivamente por psicólogo e as demais áreas essas sim devem abranger um campo maior de áreas, né? Como as que foram citadas anteriormente, educação física, fisioterapia, medicina, etc. O artigo ele também vai destacar a necessidade de ampliar a formação acadêmica, como já foi citado anteriormente, as universidades elas não oferecem de forma muito satisfatória as formações nesse ramo. Novas pesquisas para promover a integração da teoria e prática para essa área do esporte especificamente. Eles vão dizer que o avanço da área depende de uma formação de novo interdisciplinar sólida, um apoio institucional e um reconhecimento da psicologia do esporte como um campo autônomo e cooperativo dentro das ciências do esporte. A nossa referência para a produção do nosso trabalho, que foi esse artigo da psicologia do esporte no Brasil. Esperamos ter agregado com o conhecimento. Agradecemos a atenção e é isso.